Amados irmãos, eis aí uma mensagem muito importantíssima, podemos dizer esclarecedora, onde em seu título já nos faz a seguinte indagação: por que Deus Pai e Jesus precisaram enviar um outro Consolador e seu sucessor? Amados irmãos, nós temos uma resposta muito óbvia, podemos dizer assim. O porquê? Para os cumprimentos de suas santas promessas. Porque quando nós analisamos o nosso soberano Deus, Ele não é um Deus simplesmente, amados irmãos, que promete e não cumpre. Ele é um Deus que mantém a sua palavra ali. Ele não é um Deus sem palavras. Como existe ditado, fulano de tal é sem palavra, prometeu, mas não cumpriu. Tudo que o nosso soberano Deus, Ele prometeu, Ele cumpriu. Então este é um dos motivos que o nosso soberano Deus, juntamente com Jesus, formaram, ou seja, enviaram a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Alto. Porque, amados irmãos, quando analisamos na trajetória, na promessa que Deus fez para libertar aquele povo do cativeiro egípcio, do jugo do faraó, Ele cumpriu através do profeta Moisés. Sabemos que o profeta Moisés não herdou a terra prometida, não entrou na terra prometida, mas teve o seu sucessor, o profeta Josué, que eles então puderam cumprir a promessa de Deus nosso Pai. Mas, amados irmãos, quando olhamos também na promessa que o profeta Isaías fez a respeito da vinda do Messias, nós podemos contemplar também o cumprimento desta promessa. Que Jesus, verdadeiramente, Ele seria concebido através de uma virgem. E que o Cristo, o Filho do Deus vivo, se daria em sacrifício para a remissão de nossos pecados. Então, amados irmãos, Deus nosso Pai, Ele cumpriu tais profecias, tais promessas. Sabemos que Jesus, amados irmãos, Ele cumpriu fielmente o seu ministério, mas como Ele mesmo disse, Ele, Jesus, se comparou à luz, à santidade. Ele diz: eis que a luz, ou seja, a sua doutrina, o seu evangelho, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados irmãos e irmãs, aí então que Jesus voltou para o Pai. Como diz o hino que o coral canta: o mundo me rejeitou, me odiou, disse o Senhor. Para o Pai eu tenho que voltar, para que venha o outro Consolador. Então, amados irmãos, Jesus, Ele voltou para o Pai, para que a Santa Vó Rosa viesse, para revelar, para mostrar, ensinar, doutrinar, tudo aquilo que Ele não pôde naquela época ensinar, porque muitos não estavam preparados em receber os ensinamentos que nós nessa igreja apostólica temos hoje. Isso ficou a cargo da nossa Santa Vó Rosa. Então a Santa Vó Rosa, amados irmãos,
Creio que todos nós, apostólicos, sabemos a trajetória, seu nascimento. Ela foi escolhida para ser o Espírito Consolador, da promessa do Divino Mestre Jesus, para verdadeiramente preparar um povo para Deus, para convencer o mundo de seus pecados. Mas a mensagem, os irmãos notem também que está falando, amados irmãos, do Santo Irmão Aldo, do sucessor do Consolador. Amados, e como que se deu isto? Porque Jesus a mandou, ou seja, mandou ela, Santa Avó Rosa, sondar os corações e sair à procura daquele que seria o seu sucessor. Amados irmãos, nós podemos compreender que isto já aconteceu há muito tempo atrás, quando o profeta Samuel estava exercendo o seu ministério, quando o rei Saul desobedeceu a Deus, o profeta Samuel recebeu a missão de ir até uma determinada cidade e lá encontrar um homem chamado Jessé de Belém, ou seja, o Belmita, que, amados irmãos, um de seus filhos seria o rei de Israel. Então o profeta assim foi. E chegando lá, amados irmãos, fez sacrifício conforme a orientação do Todo-Poderoso, nosso soberano Deus, que havia orientado para que ele fizesse um sacrifício, juntamente com a família de Jessé. Então assim ele o fez, e foram se apresentando os filhos daquele homem. Então o primeiro, o mais velho, se apresentou. E, amados irmãos, o profeta pensou que seria aquele o escolhido de Deus. Mas Deus falou que não era aquele filho mais velho, ou seja, não era Eliabe, o nome do filho mais velho de Jessé. E ele acrescentou, nosso soberano Deus: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, ou seja, o exterior, o físico, mas o Senhor vê, conhece o coração. Então, amados irmãos, foram se apresentando os filhos de Jessé. Então chegou a vez de Davi, que estava no campo, pastoreando o rebanho de seu pai. Então Davi foi o escolhido de Deus. Deus falou para o profeta Samuel que Davi era o escolhido. Amados irmãos, trazendo este exemplo para o cumprimento desta profecia de Jesus, que a Santa Avó Rosa estava sondando os corações. Quando analisamos, amados irmãos, com cautela, se encaixa completamente. Muitos desprezavam aquele jovem Davi, porque, amados irmãos, ele era um pastor de ovelha. O santo profeta Irmão Aldo, amados irmãos, ele não exercia cargo algum na nossa igreja. Ele era simplesmente um motorista. Mas a Santa Avó Rosa achou as virtudes necessárias para com ele. Achou as virtudes, graça, como o profeta achou graça para com Davi. E a Santa Avó Rosa, amados irmãos, sondou o coração do santo profeta Irmão Aldo e viu que ele era
o predestinado escolhido para ser o seu sucessor. Amados, aí muitos dos irmãos podem se perguntar, mas se ele nasceu predestinado, o porquê que a Santa Vó Rosa sondou os corações? Prezados, sabemos que se a Santa Vó Rosa já tivesse ido diretamente ao Santo Profeta Irmão Alto, o que os outros, membros da direção, obreiros, pastores, poderiam pensar? Nós podemos contemplar a justiça do Pai aí, que Ele é justo em tudo. Então coube a Santa Vó Rosa sondar se não tinha outras pessoas capacitadas para ser o seu sucessor. Então, as virtudes fundamentais só se deu na pessoa do Santo Profeta Irmão Alto. E amados, se cumpre também na escolha deste profeta a mesma resposta que eu dei no início dessa explanação. Este profeta também, ele veio para dar cumprimento às profecias de Deus, para preparar um povo para Deus. E a mensagem nos mostra que a igreja está preparada conforme os seus ensinamentos. Ele doutrinou, ensinou, amados irmãos. Daí cabe a nossa Irmandade Apostólica valorizar o tesouro precioso que recebemos de Deus, nosso Pai. Valorizar, amados irmãos, o ministério, o amor de Deus para conosco. Porque falar da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo é falar do amor de Deus. Como ele nunca deixou a humanidade sozinha, o seu amor sempre falou mais alto. Não é isso o hino que o coral canta? Enviou outro Consolador para convencer a respeito da verdade, implantar esses ensinamentos, esta doutrina nos corações. Daí, amados irmãos, eu pergunto para todos os irmãos: o Senhor, a Senhora, tem valorizado este amor de Deus? Tem valorizado a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, por tudo o que eles fizeram? Quem o Senhor, a Senhora, ou você jovem está amando mais? Está amando a luz que representa a santidade, que representa ela, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ou está amando as trevas, que é amar as coisas do mundo? Amados irmãos, aqueles que amam o mundo, que permanecem na prática do erro, tais pessoas, se não se arrependerem, podem ter um futuro doloroso e amargo. Mas aqueles, amados irmãos, que amam a luz, amam a Jesus, aqueles que são diferentes daquele povo que rejeitou a Jesus, amam a Igreja Apostólica, amam esses ensinamentos, colocam em prática, amados irmãos, a meta de tais pessoas é o reino dos céus. Daí eu lhes perguntar: vale a pena ou não vale valorizarmos, colocar em prática, amados irmãos, os ensinamentos que temos nessa Igreja Apostólica? Vale sim, porque eu creio que todos os meus irmãos estão aqui, têm um propósito de um dia entrar na glória celestial. Mas, amados irmãos, nós sabemos o caminho, é este caminho com Cristo. E a Santa Vó Rosa, ela não veio, sabemos, para falar de si mesma, mas sim para falar de Jesus, mostrar este caminho para o mundo. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós apostólicos continuemos sempre caminhando neste santo caminho. Ah, mas pastor, eu sou um visitante, eu estou visitando, participando desta reunião pela primeira vez. O que eu devo fazer? Venha para este santo caminho. Aceite a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo.
Pois esta igreja apostólica, ela garante a sua salvação. Ela garante, enquanto aqui você viver, desfrutar da paz, desfrutar das bênçãos, da proteção de um anjo muito poderoso, e um dia morar para todo sempre na glória celestial. Então, se essas palavras, esses ensinamentos tocou em seu coração, venha para este santo caminho. E para os apostólicos que estão em dívida, podemos dizer assim, para com a Santa Avó Rosa, devem se arrepender, amados irmãos, porque nós estamos nos aproximando de uma data muito importantíssima, 26 de outubro. É um momento muito glorioso para o reino dos céus, para todos nós, para nos consagrarmos ainda mais. E muitos podem falar, mas eu valorizo o que a Santa Avó Rosa, o que o Santo Romualdo, o que Deus, o Pai, Jesus, a Virgem Maria, estes santos fizeram por mim. Mas de que maneira você valoriza? Contradizendo os ensinamentos ou obedecendo os ensinamentos? Lembre-se, amados irmãos, que valorizar o ministério da Santa Avó Rosa, valorizar a vinda deste Consolador e do Santo Pastor, é colocar em prática estes ensinamentos. Não só apenas por palavras. Eu amo, eu valorizo a minha igreja apostólica, a Santa Avó Rosa, o Santo Romualdo, mas os seus atos contradiz aquilo que é ensinado na igreja. Então não que, amados irmãos, melhor dizendo, não vamos nos enganar. Vamos verdadeiramente abraçar esta causa, ajudar a Santa Avó Rosa, ajudar o Santo Profeta Romualdo, pois, amados irmãos, depende de todos nós. O mundo inteiro há de conhecer teu poder, o teu amor, Santa Avó Rosa, mas vai através, amados irmãos, dos apostólicos fiéis. E se eu olhar para dentro de mim, para dentro da minha pessoa, notar que está faltando algo para com a Santa Avó Rosa, vamos nos corrigir enquanto há tempo. Porque, amados irmãos, nós não sabemos a hora que esta Santa de Deus vai nos chamar para a glória celestial. Que possamos então, amados, sermos verdadeiramente observadores, obedientes a estes ensinamentos. Pois assim, um dia, receberemos um grande galardão na glória celestial. Pois Jesus, Ele garantiu a vitória daquele que permanecesse até o fim em suas palavras. Se você for fiel até o fim, eu vou te dar a coroa da vida. E o coral da nossa igreja apostólica canta um hino. Guarda a tua coroa, guarda o que tens, guarda com amor. Amados irmãos, o que é guardar a coroa? É guardar aquilo que recebemos de Deus. É guardar em nossos corações, não somente colocar aqui dentro, mas colocar em prática. Porque não vale simplesmente somente ouvirmos os ensinamentos, mas sim colocar em prática. Portanto, amados irmãos, eu deixo essas palavras em vossos corações. Que ela, Santa Avó Rosa, Santo Profeta Romualdo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos, lhes proporcionando muita sabedoria, muita fé, muito ânimo, muita dedicação, para sempre ser reconhecido pelo ministério, pelo sacrifício que esta santa, que este santo, a Santa Avó Rosa e Santo Romualdo fizeram em favor de todos nós. Antes de encerrarmos a nossa santa reunião, vamos ouvir neste momento uma apresentação pelo coral, o hino que traz como título O Cantar para o Primaz.
Muito bem, prezados, neste momento tem um aviso, vou transmitir para toda a igreja, que terça-feira teremos uma reunião de oração nesta congregação, às 19h30. Tanto os irmãos que se encontram aqui nesta reunião desta noite, presencial, se esforcem para aqui comparecer. Os amigos e irmãos internautas também, se quiserem, a partir deste momento, fiquem conectados conosco às 19h30. Uma reunião muito importantíssima, onde os irmãos terão a oportunidade em direcionar suas petições a Deus, nosso Pai, e aos seus santos, e se merecerem, verdadeiramente alcançarão a solução para os seus problemas. Prezados, chegamos ao final da nossa santa reunião. Expresso neste momento os meus sinceros agradecimentos ao trabalho do coral de nosso irmão regente, seus auxiliares, músicos, trabalho de nossos irmãos diáconos, diaconisa, a presença dos meus colegas de ministério, a participação de todos os amigos e irmãos internautas. Se porventura uma pessoa estiver nos visitando pela primeira vez, ou mais de uma pessoa, expresso também os meus sinceros agradecimentos. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Romualdo, abençoe grandemente a vida de todos os irmãos. Vamos neste momento fazer uma oração, então, para finalizarmos a nossa santa reunião. Oremos. Ó glorioso e bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, graças te damos, ó Pai Santíssimo, pelo teu imenso amor e pela tua infinitíssima bondade que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui finalizando mais essa santa reunião. Felizes, pois, estamos ainda no teu tabernáculo santo, ó Pai Santíssimo. É por isso que nós muito te agradecemos. Agradecemos também ao Senhor Jesus bendito, o Senhor da salvação, que enviou para nós o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que tem como missão convencer o mundo de seus pecados. Santa e bendita Vó Rosa, nós agradecemos a Senhora querida Vó Rosa, pelo seu excelentíssimo ministério que a senhora exerceu no transcorrer de 16 anos em frente dessa igreja apostólica. Nós sabemos que a senhora está na glória celestial, mas está ao lado de todos aqueles que merecem a tua graça, merecem a tua companhia, abençoando-os, confortando, os livrando de todas as hortes e tentações do poder do mal. Agradecemos também ao Senhor, ó Santo Profeta Romualdo, por todas as bênçãos, pelo teu amor proporcionado a todos nós, por ter deixado esses belíssimos ensinamentos, por ter nos mostrado que a Santa Vó Rosa foi realmente e é o Espírito Consolador. Por isso nós somos gratos ao Senhor. A Mãe Virgem Maria Santíssima, que cooperou desde a Igreja Apostólica Primitiva no passado, e hoje também está cooperando ao lado da Senhora Santa Vó Rosa e do Senhor Santo Profeta Romualdo, muito nos abençoando. Querido primaz, chegamos ao final desta santa reunião. Por isso eu suplico ao Senhor, para que o Senhor derrame chuvas de bênçãos na vida de teus filhos. Eu não sei aquilo que eles tanto almejam alcançar para as suas vidas. Muitos podem até estar te pedindo mais fé, mais coragem, mais forças para vencer os obstáculos da vida, mais dedicação, mais amor para com o seu ministério. Santo Profeta Romualdo, proporcione aquilo que eles tanto almejam alcançar. E agora, bendita e Santa Vó Rosa, apresento para a Senhora querida Vó esses nomes que se encontram aqui sobre este altar de graça. Os teus filhos colocaram aqui nesta caixa pedido de oração. Nomes de parentes, amigos, eu também não sei os problemas que eles estão passando, mas a Senhora conhece o coração de cada um deles. A Senhora sonda os corações e sabe aquilo que eles tanto almejam alcançar. E sabe proporcionar a cada um deles de acordo com os seus méritos, e sabe também, Santa Vó Rosa, usar a sua misericórdia na hora que a Senhora bem quiser. E agora, bendita e Santa Vó Rosa, abençoe, seja qual for o problema que eles estejam passando, que eles almejam alcançar a solução para as suas vidas. Que a Senhora abençoe, se for da tua vontade, da vontade de Deus o Pai, levá-los para os céus, que a Senhora assim o faça. Se for da tua vontade, curá-los, que a Senhora também assim os faça. Santa e bendita Vó Rosa. Agora, Mãe Virgem Maria Santíssima, estes teus filhos irão retornar para os seus lares. Cubra-os com teu manto santo, sagrado, divino protetor, para que eles possam ter um ótimo repouso. Envie santos e anjos para que estejam ao lado deles. Prezados e amados irmãos e irmãs,
crendo que estes santos estão ouvindo as suas orações, não somente dos senhores irmãos que aqui se encontram presentes, mas também dos senhores amigos e irmãos internautas, crendo que estes santos estão ouvindo as suas orações e os seus pedidos já foram atendidos, recebam a bênção da Trindade excelsa, Pai, Filho, Divino Espírito Santo, a bênção da Mãe Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do Santo Profeta Romualdo. Que essas bênçãos permaneçam em vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos.